aí gosta de histórias de amor ambientadas em tempos passados? Histórias que mesclam aspectos reais de outras épocas, com belíssimos figurinos, cenário arrebatador, lindas histórias de amor que mexem com nossas emoções, além de apresentar alguns costumes de uma época. Quer saber mais? Então vem comigo, mas antes, se inscreve aqui no canal. Olá, eu sou Grazi Fink, seja muito bem-vindo ao Época em Cena. Hoje irei falar de romance de época. Vamos entender um pouco a origem do termo e quais são os livros que compõem este gênero. De uns anos para cá, esse gênero vem ganhando destaque aqui no Brasil, com editoras investindo em publicações, com resenhas de leitores nas redes sociais e autoras que se tornaram mais conhecidas e famosas aqui no nosso país, como Julia Quinn e Lisa Kleypas. Nos Estados Unidos, essas histórias são conhecidas como romance novel, ou seja, romance de amor, aquele romance que aborda histórias de amor. No Brasil, o termo romance é usado para designar o formato literário que apresenta narrativa em prosa, composta por narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Mas também é uma palavra que representa relacionamento amoroso, um caso de amor entre duas pessoas apaixonadas. O romance novel é um termo que apresenta esses dois significados. Segundo o site RWA, que é uma associação de autoras norte-americanas de romance, há dois elementos que definem o romance novel: o amor como tema central e o final feliz das histórias. Além disso, o romance novel é dividido em 7 subgêneros, que seriam contemporâneo, histórico, erótico, paranormal ou sobrenatural, espiritual, suspense e o young adult. O romance novel, na subcategoria historical, é focado em histórias que são ambientadas antes de 1950. Portanto, o contemporâneo é focado em histórias que são ambientadas de 1950 até os dias atuais. Sendo assim, uma história da Julia Quinn seria um romance novel, ou seja, um romance de amor histórico, por ser ambientado antes de 1950. Mas por que então que aqui no Brasil temos essa diferença de romance de época e romances históricos? Bom, para responder essa pergunta eu fiz uma pesquisa e conversei com algumas pessoas, inclusive eu vou deixar o nome delas aqui na descrição e nos créditos desse vídeo. Um romance de época é considerado um romance de amor e não um romance histórico. Isso porque um romance histórico tem como ponto de partida o fato histórico para a construção da ficção. É claro, ele é ambientado em tempos passados e até pode haver uma história de amor. Porém, o fato histórico terá maior peso para a trama. O autor pode até criar um personagem fictício, mas esse personagem precisa ser afetado pela situação histórica ou até mesmo interagir com personagens que são baseados em pessoas reais. Diferente do romance de época, que, como eu mencionei anteriormente, tem como foco principal a história de amor, mesmo que tenha como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial ou aborde costumes da era vitoriana, o foco principal será o relacionamento do casal. O termo romance de época foi criado pelo meio editorial e utilizado a primeira vez aqui no Brasil pela editora Arqueiro, como forma de diferenciar essas histórias de amor ambientadas em tempos passados dos romances históricos que já faziam parte do catálogo da editora. A editora Arqueiro passou a publicar os romances de época em 2013 e esse termo acabou se popularizando entre os fãs e também foi adotado por outras editoras. Mas vale lembrar que esses romances já vinham sendo publicados em formato de banca pela Nova Cultural e Harlequin. Mesmo havendo diferença entre romance de época e romance histórico, há leitores que consideram o romance de época como uma subcategoria do romance histórico. E também há aqueles que consideram qualquer história de amor ambientada em tempos passados como romance de época. Esse termo de época pode ser bem complicado mesmo, principalmente se pensarmos em filmes e séries que são considerados de época e também são adaptações de livros, como por exemplo a Jane Austen, cujas obras já foram adaptadas para filmes e séries que são consideradas de época. Jane Austen viveu no final do século XVIII para início do século XIX. A autora fazia uma forte crítica aos costumes de sua época, com uma boa pitada de humor e ironia. Por isso que vemos as suas obras sendo mencionadas como romance de costumes, por ela abordar os costumes da sociedade de sua época. Suas obras também são mencionadas como romance de formação, isso porque suas heroínas são jovens e mais imaturas no início da história e passam por um momento de maturidade moral, física e psicológica ao longo da trama. E claro, podemos falar que uma história de Jane Austen é de época, por ser ambientado em tempos passados, mas é importante entender que ela não se classifica no gênero romance de época. Isso porque romances de época, segundo a editora Arqueiro, são histórias de amor ambientadas quase sempre na Inglaterra do século XIX e escritos por autoras da nossa atualidade.
Por isso que vemos nesses romances tantas mocinhas à frente do tempo. As autoras nos trazem personagens que enfrentam problemas e dilemas como os dos dias de hoje, fazendo com que os leitores se identifiquem com eles. Mas e você? Já sabia a diferença entre romance de época e romance histórico? Qual é o seu romance de época favorito? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha com os amigos. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o @épocaemcena. Lá você encontra também dicas e curiosidades de filmes, séries e livros. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até mais!